So fucking precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild. Terceira final de campeonato estadual que você chega, você parou para observar isso e passa de alguma forma um filme sobre as decisões passadas, as duas últimas? Sempre passa nesses momentos, né? Os momentos de decisões, tanto como atleta como treinador, eles vêm à memória nesses momentos importantes, né? Que você está entrando e se preparando para uma disputa como essa. Roger, boa tarde. Boa tarde. Depois do jogo passado, da classificação contra o CRB, você falou que algumas coisas lhe agradaram, né? Principalmente a modificação ali da saída de bola do Bahia, com o volante vindo buscar mais o jogo, para os zagueiros não ficarem sozinhos. Qual o próximo passo agora? Você que teve um pouco mais de tempo para trabalhar, qual o seu próximo passo para fazer o Bahia ter um pouco mais a sua cara nessa decisão do estadual? Na verdade, o tempo foi muito curto, né? O que eu tenho conversado que eu tenho feito bastante é conversar com os atletas, né? Porque aqueles que têm ido para o jogo, né, têm participado muito das questões, né, da recuperação nesses momentos, né? Hoje é que eu vou tê-los todos no campo para trabalhar muito, né? Eu mexi em alguns conceitos, né? Como eu disse na minha chegada, eu me beneficiei de uma estrutura, né, muito bem montada que o Anderson tinha, colocando alguns conceitos de um jogo um pouco mais apoiado, né, e da gente construir esse jogo, né, com passes curtos, né, e que a gente pudesse alternar um pouco, né, as profundidades pelo lado e o jogo interno também. Eu já consegui enxergar alguma coisa nesse primeiro momento, isso me dá conta de que os atletas, né, se mostraram muito abertos para isso, mas efetivamente tempo para treinar a gente só vai ter mais para frente, né? E como a gente tem, né, a decisão, esses jogos finais pelo Campeonato Baiano, é importante eu salientar algumas outras coisas e não muito o meu conceito, né, para que a gente continue com essa estrutura forte que já vinha do tempo do Anderson. Boa tarde, Roger. Tá fazendo agora uma semana de clube. É claro que você tem uma carreira muito longa no futebol. Só isso? Parece que eu estou um ano aqui já. É claro que você tem uma carreira muito longa no futebol, já viveu várias decisões, vários títulos na carreira, mas sua carreira de treinador está começando agorinha, você já teve um título com o Atlético Mineiro e agora está aí com uma possibilidade boa de conquistar mais um título, agora o título baiano. Fica uma ansiedade para essa disputa, para essas finais, para esses jogos importantes? O dia que o profissional do campo, né, não tiver aquele friozinho na barriga e ansiedade antes de jogo decisivo, pode parar, né, porque então você perdeu o entusiasmo pela profissão e por tudo que envolve esses jogos, né, de finais de campeonato. A ansiedade ela é controlada, né, pela experiência que de mais de 25 anos no esporte. A gente sabe, os atletas sabem que quando entra dentro de campo para fazer o que de melhor eles sabem, a ansiedade ele é controlada justamente porque você sabe o que vai fazer ali dentro de campo, né? Mas não tenha dúvida, são momentos que antecedem os jogos que são de muita expectativa. Você, enquanto treinador, eu falei aí das finais, as duas últimas, na ocasião contra o Cruzeiro, você estava pelo Atlético. Sim. E perdeu para o Corinthians, né, pelo estadual lá. O fato de enfrentar um adversário mais modesto faz dessa final, que não é contra um adversário direto, digamos assim, uma rivalidade tão alvoroçada, faz o jogo mais tranquilo? De forma alguma. Eu acho que tem um peso muito grande, porque se o nosso adversário chegou nesse momento decisivo da competição é porque tem muito mérito, né? E a gente tem o dever de estar com tudo pronto e preparado, né, para uma grande disputa, né? Nós já tivemos a oportunidade de ver os jogos, passar as informações todas dos atletas, vamos treinar em cima da característica do nosso adversário e a gente não pode esquecer que na primeira fase do campeonato a gente foi derrotado pelo nosso adversário dentro da nossa casa, né? Então o respeito ele é muito grande, né? Mas a gente tem a convicção de que vai ser uma disputa muito dura e que o melhor vai vencer, né? A gente espera trabalhar bem para que esse título fique dentro da nossa casa.
Rogério, falando em decisões, mas Copa do Brasil, hoje saiu o adversário do Bahia na próxima fase, que é o Londrina, né? Até que ponto fugir um pouco dos adversários da Série A nesse momento da Copa do Brasil é importante? E até que ponto influencia você fazer a primeira partida em casa num mata-mata de Copa do Brasil? Tudo pode ser bom, tudo pode ser ruim, né? Depende de como a gente conseguir administrar, né, o que vai vir a seguir, né? Eu tenho 4 títulos da Copa do Brasil, né, como atleta, e já venci e perdi de todas as formas, né, disputando a primeira partida em casa, né, disputando a primeira partida fora, né, então tudo depende muito de como a gente encara, né, esses compromissos de jogos eliminatórios que a gente muitas vezes é decidido pelo detalhe, né, então não dá para você determinar, identificar que, né, você fugiu em tese de um dos grandes, né, e que você vai ter facilidade, assim como no campeonato, na disputa do Campeonato Baiano, né, não ter o nosso tradicional adversário na disputa vai nos dar facilidade alguma. Roger, a gente percebe aqui nos treinamentos que você trabalha muito a questão do passe, a movimentação e tudo isso numa intensidade. Você sempre cobra intensidade, velocidade dos seus jogadores. Você tem se sentido satisfeito com o que os jogadores estão apresentando nos trabalhos? Muito satisfeito, né? Porque eu entendo que tu tem que treinar o jogo para jogar o treino, né? Para mim é muito simples. O processo de treino para mim é muito importante. Por isso que muitas vezes, né, no futebol brasileiro, quando você tem pouco tempo para trabalhar, muitas coisas não acabam acontecendo do jeito que você deseja, porque eu preciso do treino como meu objeto de proposição da minha estratégia e minha tática de jogo. Quanto mais intenso for o treino e a disposição dos atletas, menor é o volume que eu vou precisar dar e o tempo que eu vou ter eles no campo, e isso é um desgaste menor. Né? Só que para que se jogue em intensidade, precisa se treinar em intensidade. Né? E também, além dos aspectos técnicos, táticos e físicos de uma sessão de treino, tem algo que é muito importante e que a gente precisa também treinar, que é concentração. Né? Você manter um nível de concentração alto no treino durante todo o treino, isso vai para o jogo. Né? E os atletas têm que entender e assimilar esse modelo o mais rápido possível, porque, né, para mim, eles são muito parecidos com um carro de Fórmula 1. Né? Tem os melhores mecânicos à sua disposição, né, para tentar extrair o máximo daquela máquina. Né? E muitas vezes dele, como a gente não tem uma máquina e a gente tem algumas ferramentas para medir o cansaço e o desgaste dele, a gente tem que tentar gradativamente levá-los perto do limite. Algumas vezes tem alguns carros de Fórmula 1 que nem saem do grid. Né? Isso não quer dizer que o mecânico não tenha capacidade, apenas é a tentativa de extrair o máximo, né, daquela máquina, e que como é o atleta jogador de futebol. Quis o destino que na tua partida de estreia você tivesse uma partida com Então, contornos gente, emocionais e tal. E você acha que a atmosfera vai ser parecida nessa? Espero que não, né? Mas eu já estou convencido de que aqui é assim, no Bahia é assim. Mas o bom disso tudo é que o torcedor, ele espera a vitória até o último momento. Né? E isso é o bom. Até no sorteio da Copa do Brasil foi tenso, né? Já na final do Baiano, como não vai ser. Roger, nesse seu ano, quer dizer, nessa sua semana aqui no Bahia, você já deve ter percebido ao longo dos seus estudos que o Gregory é um jogador que dá uma sustentação ao meio-campo, uma das molas mestras desse time do Bahia. Tem sido assim desde da temporada passada. Ele saiu por lesão, o Elton voltou depois de uma lesão, entrou bem, e agora você tem um Gregory de volta. Como você pensa em montar esse meio-campo do Bahia com um jogador que agora está à sua disposição, que é um jogador fundamental no time? O Gregory ainda está no processo final, né? Já está conosco ali, mas está readquirindo o seu ritmo no treino. Né? Eu vou deixar para ter essa dor de cabeça quando ele estiver apto para mim. Domingo, o Bahia de Feira não vai jogar no estádio que vinha jogando, né? Que é o Arena Cajueiro, tinha o campo sintético, toda uma questão que eles levavam uma certa vantagem, até porque estavam acostumados com o piso, mas agora vão jogar no Joia da Princesa, um campo comum. Como é que você vê essa questão? Você acha que o Bahia pode se aproveitar, já que vinha jogando no campo comum? Eu vi 3 jogos do Bahia de Feira, né, e um deles no sintético e depois no de grama natural também.
É um belo time, com muita intensidade, né, com jogadores fortes e rápidos. O campo é bom, né, venta muito, né, e isso gera também uma questão de adaptação. A distância muitas vezes do tiro de meta, dependendo do lado ela vai mais longe, o passe, tu dá um pouco mais de pressão no passe, o vento leva um pouquinho mais, é uma questão de adaptação que a gente tem que, desde o começo do jogo, estar atento a isso, né? Mas eu tenho por mim que vai ser um jogo, né, muito disputado, muito jogado, jogo de final de campeonato, né? E que seja um jogo bonito para as pessoas, para os torcedores admirarem e participarem.